Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar então sobre este livro aqui, tá? O Sandworm. Este livro, ele vai falar então sobre o conceito de cyber war, né? Ou ciberguerras, né? Ou guerras cibernéticas. E ele vai ser tratado no contexto aqui do conflito da Rússia com a Ucrânia. Ou seja, o que tem acontecido nesse conflito, que é um conflito bem atual, em termos de táticas de guerra mesmo, né? Envolvendo os conceitos de cibersegurança, ou cyber security, aí você pode usar o termo que você entender, né, que você gostar mais, tá tudo certo, tá? Mas ele vai trazer exatamente isso, como que as batalhas, as guerras hoje elas são travadas e como que uma nação ela pode se proteger, né? Na verdade, ele até não vai trazer muito assim como que a nação de fato se protege, mas ele vai trazer o que, por exemplo, nesse conflito aqui da Rússia e da Ucrânia, o que a Ucrânia sofreu principalmente em relação a ataques dessa natureza, né? Que tipos de ataque aconteceram e, enfim, né? E esses assuntos eles são interessantes porque eu acho que serve como um grande ponto de atenção, né, para todos os países, inclusive para nós aqui no Brasil, para a gente ficar atento aí a respeito do como que está acontecendo hoje esse tipo de conflito, o que o nosso país precisa ficar ter assim pontos de atenção, né? O que a gente precisa estar observando, o que pode acontecer contra a nossa própria infraestrutura, o que nós como cidadãos a gente pode fazer, né? Então tudo isso são reflexões aí que podem ser tiradas a respeito desse livro aqui. Bom, eu separei aí 5 pontos, pessoal, para a gente falar a respeito desse livro. Primeiro, né, eu vou trazer quem que é o autor, aqui que vem a ser o Andy Greenberg. Depois, eu quero falar sobre pontos positivos, coisas que eu gostei, coisas que eu acho que pode agregar aí na tua formação, que pode te fazer uma pessoa melhor, como, por exemplo, questões aí, como que isso pode te ajudar na tua própria carreira de cibersegurança, e depois também sobre termos bem específicos, sobre ataques clássicos aqui que o livro menciona, certo? E não vou ficar em cima do muro, também vou fazer a minha crítica, vou falar de coisas que eu não gostei, coisas que eu acho que poderiam ser melhores no livro, tá? Mas vou ir pro ponto, daí depois, no último ponto, eu vou dizer a minha opinião, né? Será que vale a pena você ter esse livro, você investir teu tempo para fazer uma leitura a respeito desse livro aqui, né? Esse é um ponto que eu gostaria de trazer aí como uma cereja do bolo nesse vídeo aqui. Já aproveito para dizer que vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um link lá para a Amazon, tá? Foi exatamente de onde eu comprei este livro aqui, para você ter a mesma experiência que eu, foi uma experiência muito positiva, eu recebi, ele veio bem embaladinho, gostei bastante de fazer a compra, então vamos lá então para o nosso primeiro ponto, que é quem é esse Andy Greenberg? Bom, por que eu vou trazer para você, eu sempre começo por esse ponto aí, né, quem é o autor? Pelo seguinte, pessoal, porque quando você sabe quem é a pessoa que escreveu o livro, tu já tem uma noção assim, ó, de como que ele vai trazer os conceitos, o nível de profundidade que ele vai trazer, a maneira que ele vai abordar, né, os assuntos. E aí isso tudo, querendo ou não, compromete a tua experiência durante a leitura, tá? O Andy, ele vai ser um jornalista, tá? Ele é um jornalista. Só que ele é um jornalista específico da área de cibersegurança, tá? Então, falando de maneira geral, aí onde que ele já atuou, né? Ele cobriu outras áreas até, eu fiz uma pesquisa no próprio site dele, encontrei ele na internet lá, dei uma pesquisada para ver quem que ele era. Ele trabalhou na Forbes Magazine, né? Então, lá aquela revista que vai elencar os mais ricos do mundo por país e tudo mais, ele trabalhou ali. Ele trabalhou também na Wired, né? Que é uma revista onde ele cobria pontos específicos de cibersegurança. Então, por exemplo, atividade de hackers ativistas, né? Questões aí relacionadas com criptomoedas, tudo isso ele cobre lá. Então ele é um cara que ele tem muita experiência nessa parte jornalística. Então esse é o perfil dele. Foi premiado nessa área, né? Ganhou muitos prêmios, escreveu muitos livros, tá? Eu até tenho aqui uma colinha com alguns livros que são deles, tá? E eu queria já comentar com você aí e perguntar se você já leu esses livros, inclusive, tá? O que ele escreveu aqui, ó? This Machine Kills, né? Então, esse aqui ele escreveu quando ele estava na Forbes, escreveu lá em 2012. Ele escreveu também aqui, ó, Traces in the Dark,
tá? Então, ele vai ser aqui, ele vai falar sobre a caça, né, dos criminosos das criptomoedas. Esse livro ele escreveu em 2022. Depois, 2024, ele também continua nessa linha aqui de cripto, tá? Ele vai escrever o Lords of the Crypto Crime, né? The Race to Bring Down the World's Invisible Kingpins, né? Então, todas nessa linha aí de criptomoedas, coisas, digamos assim, o lado dark das criptomoedas, né? E inclusive, tá para sair uma outra versão deste livro. Não é bem esse livro, tá? Ele vai se chamar Operation Sandworm, The Hunt for Kremlin's Invisible Army, né? Então, a Operação Sandworm, né? A caça pelos hackers, pelo exército invisível do Kremlin, tá? Então, aí são alguns livros que ele escreveu e vocês podem ver o seguinte, que o Andy, ele é um cara apaixonado pela essa área da cibersegurança, mas por ser um jornalista, aí já adianto para vocês, ele vai ter uma abordagem como alguém que não é da área técnica. Ele vai olhar para esses fatos aqui, tentando trazer uma perspectiva muito mais assim, como alguém que vem da área da comunicação, muitas vezes com termos que eles são mais, não são tão precisos como a gente está acostumado. Então tem um outro vídeo aqui no canal, que é o vídeo lá do livro dos códigos. Lá nós temos o Simon, né, que escreveu, e ele tem uma visão mais tecnicista, né? Ele vai nos detalhes. Aqui o Andy não. O Andy ele é um jornalista, então ele vai te trazer o fato, ele vai tentar descrever para você a situação, ele vai te trazer características físicas dos personagens. E claro, ele vai falar de assuntos mais técnicos, mas ele vai trazer assim muitas analogias para explicar e ele não vai ter aquele nível de detalhe, talvez assim que para quem é acostumado, para quem é da área mais técnica, vai sentir um pouco de falta, tá? Então são algumas questões que eu estou trazendo para você, já para você entender mais ou menos como que funciona essa obra aqui, como que ela está organizada, tá? Bom, sobre o que esse livro aqui vai trazer para você, que eu achei assim, eu olhei, nossa, isso aqui pode ajudar muita gente, pode trazer dicas valiosas aí, né, sobre a sua carreira em cibersegurança, tá? Então, tem um ponto aqui que ele vai trazer, uma das pessoas que ele vai trazer, não seria um personagem no livro, mas aqui, como é um fato real, são pessoas que existem, né? Ele fala do Robert Lee e como que ele cria a sua equipe de cibersegurança, né? Então, é uma equipe de cibersegurança ofensiva. Então, ele conta exatamente bem detalhado como é que aconteceu, né? Que ele trabalhava num setor que não tinha, ele simplesmente foi lá e propôs a criação e do nada ele era a pessoa responsável no país a respeito, uma das autoridades mais altas a respeito do assunto de guerra cibernética, né? De segurança ofensiva. Então, tudo isso ele vai trazendo. Alguns pontos também que são interessantes, alguns conceitos legais que ele vai trazer. Vocês podem ver aqui que eu deixei várias anotações, né? Tem muita coisa aqui que eu vou levar assim de aprendizado para a vida mesmo, né? Olha, ele vai falar sobre o ataque, né? Ou melhor, ele foi uma espécie de um laboratório de testes para ataques cibernéticos que foi a Operação Aurora, tá? Essa operação eu achei bem interessante, muito bacana, porque porque foi meio que um treinamento para que posteriormente fosse feito um ataque contra os projetos lá uranianos, né, iranianos, sobre enriquecimento do urânio. Então, a Operação Aurora foi como que foi feita a questão que os hackers poderiam, digamos, de fato comprometer algo físico. Por quê? Porque o livro, de certa forma, ele te faz até meio que uma transição. Ele começa trazendo, né, questões como, por exemplo, que as redes elétricas inteligentes, né, as smart grids que a gente chama, né, que são aquelas redes elétricas que elas fornecem energia, mas elas usam recursos da internet, né, elas procuram ser otimizadas nesse sentido aí. O pessoal tinha mais medo de esquilo, tá? O livro começa praticamente dizendo isso, né, que o pessoal tinha mais medo de um esquilo que ia lá e ia roer um cabo físico do que um ataque hacker, né? Então, essa forma que começa, e depois o livro ele vai escalando até assim, ó, coisas bem profundas, né, que aconteceram, ataques contra infraestruturas físicas das redes elétricas, apagões provocados por hackers, né?
Então, tudo isso vai se aprofundando no livro, e ele vai te trazendo esses conceitos, que muitas vezes você olha, quando você começa a acompanhar os acontecimentos de cibersegurança num cenário mais macro, todo mundo conhece a Operação Aurora, sabe? Você vai ver um documentário, o pessoal fala da Operação Aurora. Essa operação do Irã é o que eles chamaram do Stuxnet, né? O Stuxnet foi um código projetado para paralisar esse programa nuclear iraniano. Então aqui ele te traz detalhes a respeito disso. Vejam que são antecedentes da guerra. O livro meio que ele vai te contextualizando, assim, né? Ele traz essas questões, esses marcos, né, a respeito da cibersegurança, e depois também ele faz uma espécie, assim, de uma revisão de como que aconteceram aqueles conflitos na região, né, com a Geórgia, em relação à própria Ucrânia, né? Ele vai trazendo vários pontos a respeito disso. Mas, olhando para o ponto de vista técnico, que eu sei que tu está mais interessado aí, ele também vai trazer questões aí como o Eternal Blue, né, que vai ser aí um tipo de um software projetado, né, para explorar vulnerabilidades zero days, né, que são aquelas que são assim que elas são falhas que ainda não tem uma forma de você reagir a elas, né? Então ele surgiu nesse sentido para explorar um protocolo SMB, né, que para quem está familiarizado aí vai lembrar que é o Server Management Block, né? Então é um tipo de protocolo para compartilhamento de arquivos. Então ele fala do Eternal Blue. Esse Eternal Blue vai ser uma vulnerabilidade que serve para vários outros ataques que foram usados aqui nesse contexto. Vai falar a respeito do Mimikatz, que foi um tipo aí de uma ferramenta universal usada por hackers, que foi projetado, né, inclusive aí por agentes do governo, depois acabou vazando. Enfim, relatos de empresas que foram vítimas de ataques cibernéticos, eu achei bem interessante, tá? Então, o que acontece? Eu até vou falar um pouquinho aqui para trazer para vocês, só para vocês verem o nível, né, de um problema, de uma empresa quando ela segue, tá? Eu vou ler aqui para você, ó. Ela, no caso aqui, a pessoa, né, insistiu que sua empresa não havia negligenciado de propósito a própria segurança e a de seus clientes contra cyberataques. Eles simplesmente nunca imaginaram que pudesse ser um alvo. Nós fazemos coisas bem simples e básicas. Nós ajudamos contadores, disse ela. Nós vivíamos bem distantes dos problemas da cibersegurança. Então aqui, esse caso aqui, né, eles mostram um caso clássico para você que de repente vai ser um profissional da cibersegurança que presta consultoria nessa área, tá? Muitas empresas vocês vão encontrar com esse formato, eles são especialistas no que eles fazem, né? Eles correm contra o tempo para fazer o melhor que eles puderem, empregando todos os recursos que eles podem, mas uma empresa às vezes, talvez assim até com essa inocência a gente pode dizer, muitas vezes ela vira alvo de um cyberataque e aí depois ela nem tem muito como argumentar, né? Você vê assim que é uma fragilidade que ela passa, né? Que ela vai dizer assim, olha, eu sou bom só naquilo ali, né? Então isso abre portas para você aí, né? Que está acompanhando o canal, de repente vai trabalhar com cibersegurança, acompanhando os nossos vídeos aqui, ficando a par de tudo que está acontecendo nesse universo. Daqui a pouco você pode trazer esse case, né, e mostrar para as pessoas. Mostrar, olha, se de repente hoje não é você, mas poderia ser você. Então isso já aconteceu, se aconteceu com outro, pode acontecer com você, certo? Então coisas assim. Outra coisa, tarefas de um pesquisador de cibersegurança, tudo isso a gente vê aqui. Então são pontos, tá, que eu achei assim, bem interessantes, tá? A respeito de ataques, tem um outro que também que é mencionado, que é o NotPetya, né? Ataques aí que foram coordenados contra Olimpíadas, né? Então, muitas questões assim a respeito disso. Bom, passando então para questões mais sobre aprendizados em relação ao conflito mesmo, né? Rússia e Ucrânia. Teve uns pontos aqui que ele traz que é a visão do autor, né? Não vou dizer que é a minha, eu vou me apoiar aqui no Andy, tá? Foi ele que disse, tá? Briguem com ele, qualquer coisa. Mas o Andy, ele traz o seguinte, que a Rússia, ela foi, de certa forma, criando laboratórios de testes para chegar nesse patamar que ela está agora em relação à cyberguerra, tá? O que eles querem dizer com isso? Bom, o livro traz que foram feitos conflitos, né? Com a Estônia e também com a Geórgia. Então, em ambos esses cenários aí, né, de atrito, de guerra, enfim, existiram
dimensões em relação à cyberguerra, tá? Então, por exemplo, em relação à Estônia, foram utilizados botnets aqui, né? Então, cerca de 1 milhão de PCs, mas isso lá em 2007, certo? Então, vejam, isso é um bom tempo atrás, né? Hoje, esse poder de fogo seria muito maior. Para quem não sabe, as botnets, né? São redes de computadores infectados que podem disparar ataques como o ataque distribuído de negação de serviço para exaurir recursos computacionais de um serviço legítimo, tá? Além disso, na Geórgia foi utilizado esses ataques distribuídos de negação de serviço, que são os DDoS, que a gente chama, né? Que é o Distributed Denial of Service, né? Então, aqui foi feito para derrubar sites do governo, Ministério das Relações Exteriores, Banco Nacional da Geórgia, Parlamento, né, da Suprema Corte, embaixada americana e britânica no país, né? Então foram feitos ataques coordenados. Isso tudo dá uma visão para a gente, né, do que acontece dentro desses cenários, né? E isso tudo, a guerra com a Geórgia foi em 2008 e a Estônia em 2007. Então isso tudo foi mostrando que com a Ucrânia a coisa intensificou. Bom, o que aconteceu lá? Questões aí relacionadas com o Black Energy, né? Que isso aí já parte com ataque contra a Ucrânia mesmo. Foi um malware de espionagem que foi ativado através de macros programadas em arquivos anexados, né? Em e-mails, através de phishing. Então eles eram induzidos a abrir esses arquivos, eram rodados esses programas em macro, realizadas operações aí de espionagem. E também foram feitas questões aí, né, sobre um ponto bem interessante que você pode ver, inclusive, que o nome do livro é Sandworm, né? O que é Sandworm aqui, né? O Sandworm, numa tradução literal, vem a ser um verme da areia, tá? Mas essa palavra, ele vem lá da obra de ficção científica, que é a Duna, tá? Tem filme hoje, né? Talvez você já tenha assistido, né? Mas se você já viu, posso até deixar aqui uma partezinha que mostra o verme para você para você ter uma visão mais do que era esse Sandworm mesmo aqui, tá? Bom, então, esse Sandworm aí foi o nome que foi dado uma investigação a respeito de quem eram os autores desses ataques do Black Energy, tá? Então, por que eles chegaram? Porque eles, fazendo uma depuração do código, né, fazendo uma análise do comportamento, fazendo uma engenharia reversa para conseguir ter acesso aos códigos e tudo mais, eles encontraram uma palavra chamada Arax, né, que é um termo que é utilizado dentro da obra lá do Duna. Então começou a se mapear vários ataques com vários códigos maliciosos e foram encontradas referências a essa obra de ficção científica como que é a Duna, né? Então, normalmente o pessoal que trabalha com informática gosta de ficção científica, eu também sou um apaixonado por ficção científica, e então aqui não era diferente, para você ver que mudam as nacionalidades, mas esses detalhes aí não mudam não. Então, o pessoal colocou, né, não foi o próprio grupo que se chamava de Sandworm, né? Então, o Sandworm foi o nome que foi dado a esses atacantes, esses hackers, que posteriormente foram ligados ao Kremlin, né? Como sendo os autores desses ataques contra a Ucrânia. Então, também tá outro ataque aqui bem interessante que é mencionado, né, que mostra assim, um potencial enorme, destrutivo, no caso de um cenário de guerra cibernética, foram os ataques de ransomware, né? Então, para quem não sabe, os ataques de ransomware são aqueles em que é feito um sequestro dos dados, né? Então, basicamente é feito um acesso indevido, é rodado um código que vai aplicar um método criptográfico, né? Que vai inviabilizar a abertura daquele computador. Para quem se interessa, né? No outro livro que a gente fez um review, que é o livro dos códigos, eu falo muito mais sobre essas questões de criptografia. Vou deixar o link aqui para você, aproveita para dar uma olhadinha lá. Mas aqui, né, esse ransomware é uma das ferramentas hoje em dia que a maioria das gangues cibernéticas, que a gente chama, elas usam. Por quê? Porque o ransomware é uma forma que o atacante ele consegue monetizar de maneira rápida. Por quê? Ele roda o ataque e pede um resgate. Normalmente quem sofre o ransomware,
ele só tem acesso a uma tela em que é feita um pedido de transação financeira, normalmente em criptomoeda, né, devido às suas dificuldades de rastreamento. E então o atacante consegue colocar dinheiro no bolso, né, uma motivação forte para ele fazer esse ataque aí. Então aqui ele fala todos esses pontos, né? Ele vai falar a respeito do WannaCry, né? Que foi um ransomware muito famoso aí que infectou milhares de computadores ao redor do mundo. Ele vai falar aí sobre o NotPetya, né? Que eu comentei antes, foi um ataque aí que usava o Mimikatz, que eu comentei que foi aquele kit de ferramentas que vazou. Foi usado contra as ferrovias nacionais da Ucrânia, tá? Então, todos esses pontos aí, né, ele vai ser mencionado. Também é mencionado o Bad Rabbit, né, também é bem interessante que traz aqui nesse livro, que ele é uma espécie de um ransomware, que a gente comentou agora há pouco, mas usando uma tática que a gente chama de cortina de fumaça, que é para distrair, para chamar uma atenção, né, para, digamos assim, fazer com que o pessoal da cibersegurança da Ucrânia se voltasse para esse problema do Bad Rabbit, enquanto toda a infraestrutura física que estava conectada à internet, que a gente chama hoje em dia de sistemas cyberfísicos, né? Ele estava sendo infectado. Então vejam, até essas táticas, essas manobras de cyberguerra, eles são tratados aqui nesse livro, tá? Então assim, encerrado esse ponto aí de coisas interessantes e aprendizados, mais em relação ao conflito mesmo, tá? Eu vou passar então a respeito, para falar um pouquinho do meu ponto de vista e a respeito do que eu achei do livro, se vale a pena ou não comprar. Bom, pessoal, então assim, ó, passando lá, vale a pena comprar esse livro? Tá? A minha resposta é depende, tá? Depende. Por quê? Porque depende do momento que você tá, o que você tá buscando, certo? Se você, assim, ó, você quer saber mais sobre casos reais, tá? De guerra cibernética. Você quer entender um pouquinho assim sobre cases, né, que trazem esse contexto. Daqui a pouco você trabalha num setor público. Eu, inclusive, tive a oportunidade de falar com um agente do gabinete da República, da Presidência da República do Brasil, e comentei a respeito desses livros, essas coisas, e às vezes você vê assim, ó, você vê que o pessoal não, pelo menos com quem eu conversei, né, não estava na mesma página, não estava atualizado dessas coisas. Então, vejam como é importante, né, não só do ponto de vista como cidadão, mas como agente de um governo, né, de um gabinete estratégico, você está a par dessas coisas aqui, certo? Então, se você tem essa curiosidade, se você trabalha com isso, eu digo para você o seguinte: é uma leitura indispensável. Você tem que ler, você tem que ter esse conhecimento aqui, ok? Outra coisa, se você quer ter uma visão geral, né, de guerra cibernética, que tipos de setores que podem ser afetados, que tipo de ferramentas podem ser utilizados, recomendo. Você não vai te arrepender, tá? Mas o que acontece? Temos também as críticas, né? Eu não vou ficar em cima do muro, vou falar das críticas e depois vou dar a minha nota, tá? Bom, o que que eu senti falta, tá? Eu vi assim, ó, de certa forma, ele fala sempre a Rússia contra a Ucrânia, tá? Mas lendo o livro eu fiquei pensando, será que não existiu nada que a Ucrânia fez em relação à cyberguerra, né? Será que daqui a pouco a Ucrânia só apanhou em relação a isso? Será que ela também não teve, não conseguiu ser enfim, desempenhar alguma medida de ataque em relação a isso, né, nesse cenário? Tipo, a gente que acompanha noticiários e vê muita coisa a respeito de drones e tudo mais, será que não teve alguma coisa assim? Eu achei assim uma visão talvez um pouco de um lado só, né, meio que trazendo a Rússia como um vilão e a Ucrânia não tanto. Então, uma crítica aí que eu tenho é que o autor poderia ser um pouco mais imparcial, tentar dar uma olhada para os dois lados do conflito, né? Por mais que a gente sabe que tem uma vítima aí, quem tá atacando, mas guerra é uma luta, né? E numa luta você bate, você apanha. Então, tudo bem, a gente tá vendo aqui no livro como que a Ucrânia apanhou, mas será que a Ucrânia não bateu também? Eu acho que seria até honroso falar um pouquinho de como que a Ucrânia bateu também. Então, acho que faltou esse ponto aí, tá, Andy? Fica aí a dica para você. Outra coisa, um ponto que eu particularmente senti falta, tá? Eu gostaria dessa visão um pouco mais técnica, tá? Eu, por ser um pesquisador da área de cibersegurança, por ministrar disciplinas de redes de computadores, de
de cibersegurança, eu gosto bastante de ver essas coisas mão na massa, um linguajar um pouco mais técnico, um linguajar talvez assim que faça referência talvez a datasets, né? Eles poderiam ter mencionado se foi coletado algum dado ali que talvez quem quisesse ter acesso para fazer algumas pesquisas, né? Entender um pouco mais como poderia pegar. Então, isso aqui eu senti falta. Inclusive, aproveito para te convidar, né? Se você também é uma pessoa que gosta de ter uma visão mais mão na massa, eu tenho o meu curso gratuito sobre a ferramenta de Wireshark, que você vai ver exatamente isso que eu estou falando, como que você faz essa interpretação, tá? Desses dados, de como que as coisas funcionam por baixo dos panos, tá? Então, eu te convido a se inscrever lá no meu curso, ele é gratuito, você pode ter um certificado, isso pode te ajudar depois, se você é estudante, né, você pode colocar no teu currículo, depois você pode usar esse certificado aí para ter um diferencial na hora de uma contratação para uma empresa, enfim, né, pode te ajudar se você é estudante também a ter horas adicionais para conseguir ter as horas para se formar, e ele também vale, tá? É um certificado que a gente emite pela Universidade Federal de Santa Maria, que é onde eu leciono. Então, tudo isso você pode ter gratuitamente, né? Vou deixar o link aqui para vocês podem se inscrever lá. Também deixei todos os vídeos do curso de maneira gratuita e também acessível aqui no YouTube. Você pode fazer todos os vídeos só não vai ter a certificação, né? Mas se você quer ter o conhecimento, se para você o mais importante é o conhecimento, os vídeos estão aqui. Vou deixar o link para a playlist, tá? Mas se você quiser o certificado, aí você vai ter que se inscrever e seguir todo o trâmite, fazer as avaliações lá no final para conseguir receber o certificado, tá? Mas fechando esse parênteses aí sobre essa questão mais técnica, esse foi o segundo ponto que eu não achei assim tão legal aí na escrita do Andy, tá? Mas aí, minha opinião geral, vale a pena? Tá? Vale a pena? Olha, mesmo não detalhando tanto essa questão técnica, eu acho que vale a pena, tá? Por quê? Porque eu acho assim, ó, você estar esse assunto mais relacionado sobre as guerras cibernéticas é um tópico novo. Então nem todo mundo está habituado com ele, né? São poucos autores que estão escrevendo sobre isso. Então o Andy, ele é um jornalista, tá bom, ele foi lá e fez o melhor que ele podia. Daqui a pouco vai surgir outras pessoas e vão continuar. Só que se você já começar por aqui, você já pode ter um começo, certo? Então, sim, eu recomendo, tá? Reforço que vou deixar o link aqui na descrição, lá para a Amazon, tá? Foi o lugar que eu comprei, recomendo. Se puder, use esse link aqui também. Acho que você vai ter a mesma experiência que eu tive. Vai ver que o livro chegou bem embaladinho, tudo bem certinho, tá? E também aproveito para te fazer algumas perguntas aí. Você já leu algum livro sobre a Cyberwar, né? Sobre guerras cibernéticas? Você recomenda alguma coisa sobre esse assunto aqui também? Quero saber a tua opinião, tá? E também, se você já leu algum outro livro, porque eu também gostei dos títulos dos outros livros do Andy, né? Você já leu? Você gostaria de deixar alguma dica aqui? Também estou curioso a respeito disso, tá? Então, pessoal, eu encerro por aqui, tá? Queria agradecer a vocês e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!